A paz do Senhor Jesus, professores da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Jeremias e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula sobre a revista de Lucas, que será aplicada na EBD infantil. Aqui vamos aplicar a revista do maternal, com o tema de o batismo de Jesus. Professor, não esqueça que nós temos a revista do professor e a revista do aluno. E correspondente com as 13 lições, existem as atividades para o aluno fazer. Então, por favor, aplique a atividade para o seu aluno. Ok? Agora nós vamos seguir com a pastora Elda, onde ela trará mais dicas sobre como ensinar os nossos pequeninos. Olá, professores, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje com a nossa revista maternal, que vem apresentar para vocês aí ideias de músicas, ideias de versículos, traz propostas bem diversificadas para você contar a história, a palavra de Deus. Até para o bebê, isso mesmo, lá no berçário, né? Para os bebês, que aliás você pode também com bonequinhos de feltros, com brinquedinhos, você pode pendurar na grade ou algum espaço do berço e você pode contar a palavra do Senhor. Mas eu trago como proposta para vocês, neste trimestre, o livro sensorial, que é um livro que traz em cada página uma cena diferente, conforme a história que você vai contar da palavra de Deus. E a história de hoje, o nosso livro sensorial, vem falando sobre o batismo de Jesus, não é? Mas como tratar este assunto sobre batismo se a criança até os 3 anos não entende nada sobre a questão de batismo? Aí você pode, não é, fazer uma cena que venha facilitar o aprendizado, o entendimento dos nossos pequeninos. E aí, no nosso livro sensorial, eu trago como proposta um cenário que você faz azul, com um espaçozinho em que mostra aí, né, para a criança entender que é o espaço da terra, a água, as nuvens, de forma tudo muito simples, nada de usar pérolas, lantejoulas, nada que a criança venha tocar, puxar e levar à boca, ok? Então a ideia é esta. E aí a gente sempre sugere que você veja em anexo à revista as figuras, recorte cada figura, plastifique. Você pode colar velcro atrás das figuras, coloque o velcro aqui ou, se não puder ou não tiver aí perto de você esse tipo de material, o velcro, você pode deixar aqui um espaço, olha só, sem colar totalmente, tá bom? Os espaços da cena. Então você apresenta a cena dessa maneira para a criança, que é a página do livro sensorial de hoje. E aí sim, você vai colocando e peça para a criança: quem quer me ajudar? Olha, aqui tem umas pessoas. O que essas pessoas estão fazendo? Essas pessoas, elas estavam ouvindo João Batista. João Batista falava do amor de Deus, dizia para elas que elas deveriam não fazer coisas que deixavam Papai do Céu triste. E aí um dia, João Batista sempre gostava de batizar, mergulhar as pessoas lá no rio. E olha só, quem apareceu para conversar com João Batista e dizer: eu quero que você também me batize? Foi Jesus. E aí então, olha só, quem pode me ajudar? João Batista, ele igualmente, olha só, com Jesus entraram lá no rio e João Batista então batizou Jesus. Gente, que legal, mas não só isso. Alguma coisa tem ali naquela nuvem. Saiu da nuvem, o que será? Olha, foi uma pombinha. Que legal, olha só. Era Papai do Céu dizendo através, né, daquela pomba simbolizando o Espírito Santo: este é meu filho amado. Ai, que legal. Foi assim mesmo que Deus falou.
E sabe de uma coisa? Você também é amado por Deus e você é muito especial para Deus e para a sua família, viu? Bem simples assim, rapidinho, que você traz os ensinamentos da palavra de Deus para os pequeninos usando o livro sensorial. Sua criança participa e você transmite a palavra de Deus. Depois da historinha, sabe o que eu sugiro? Pensa numa música em que venha aí fixar o aprendizado, uma música que combine, né? Que fale do amor de Deus e a criança vai entender, né? Que Deus a ama, por isso que Jesus veio, né? Para todos nós, como presente de Deus. E ela também é um presente de Deus para a sua família, ok? Tá aí a dica, produza seu livro sensorial e até a próxima, se Deus quiser. E aí, professores? Gostaram das dicas da pastora Elda? Eu tenho certeza que sim. Porém, agora nós temos a do Jardim com a pastora Vânia. E não se esqueçam que nós temos a revista do professor, do Jardim, e também temos a revista do aluno. E correspondente com as 13 lições que temos na revista do professor que serão aplicadas, também tem as atividades para fazer na revista do aluno. Então, professor, não se esqueça de aplicar essas atividades, porque assim as crianças vão se conscientizar sobre cada lição aplicada, ok? Agora nós vamos com a pastora Vânia, onde nós teremos mais dicas sobre como ensinar os nossos pequeninos do jardim. Olá, queridos professores, estamos aqui para mais uma lição de hoje, a lição de número 3, que tem por título Um Ministério Abençoado, com base em Lucas, capítulos 3 a 4, tá bom? Então, ministério abençoado. De quem será esse ministério abençoado? É exatamente dessa pessoa que você está pensando aí, Jesus. Porque como nós vimos na lição passada, Jesus nasceu, cresceu, ficou um menino que era muito inteligente, cheio da sabedoria, cheio de graça e crescia também em estatura. Assim como você, criança, que vai crescer e ficar bem grandão, fazendo um montão de coisas para Deus. E aí, Jesus então agora já era um homem grande que tinha 30 anos de idade, quando algo muito importante aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus? Olhem aí, vamos ver aqui rapidinho, nós temos aqui. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. João Batista, aquele que nasceu bem pertinho de Jesus, filho de Isabel, promessa de Deus. E ele veio e em nome de Deus, ele batizou a Jesus, cumprindo a promessa na vida de Jesus. E naquele momento que aconteceu, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Que coisa linda! Então Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. E aí o ministério de Jesus, olha, foi muito, mas muito próspero. Ministério muito abençoado. Jesus, onde ele passava, multidões o cercavam. Multidão seguia Jesus, porque ele curava, ele libertava, ele salvava. Jesus fazia muitas coisas para que as pessoas pudessem ficar atraídas com a sua palavra, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E o ministério de Jesus era muito grande, tão grande que ele precisava orar e jejuar. Jesus, orar e jejuar? Sim,
Ele orava e jejuava. E ele nos deixou esse exemplo, porque é na oração e no jejum, quando você não come por algumas horas, é um sacrifício que você faz para Deus. E Jesus fez isso mesmo sendo o Filho de Deus. E ele então jejuava e orava. E a Bíblia diz, e a Bíblia aqui, ó, a Bíblia diz que depois de 40 dias que Jesus estava orando e jejuando, Satanás, que é o maior inimigo de Deus e é o nosso inimigo também, quis tentar Jesus. Veio com umas conversas muito tremendas para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus derrotou Satanás. Como assim? Será que Jesus pegou uma arma e matou Satanás? Vamos ver aqui na nossa caixa do Dr. Lucas o que foi que Deus usou para derrotar Satanás. Vamos ver? Uau! Olha aqui! A palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, ele colocou o inimigo para fora. Satanás não resistiu à palavra de Deus e saiu da presença de Jesus. Então Jesus era cheio do Espírito Santo. E eu e você precisamos também fazer a mesma coisa, orarmos e jejuarmos para nós vencermos a tentação. E aqui, o que isso significa aqui? Essa aqui é a ideia que está na sua revista, professor. A ideia para você ensinar para a criança o versículo da palavra de Deus de hoje, ok? Então você vai com uma jarra, essa jarra ela significa Jesus. Jesus que é cheio do Espírito Santo. E esta água que aqui está, esta água significa o próprio Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Nós vemos aqui que a água está até aonde deu, né? Então, porque Jesus era assim, cheio do Espírito Santo. E essas duas taças aqui? Essas duas taças significam um menino e uma menina. Significa você, menina, você, menino, o papai, a mamãe, eu, todos nós que amamos a Jesus e queremos ser cheios do seu Espírito Santo. É isso que nós devemos fazer, receber de Jesus o Espírito Santo e sermos cheios. E aí com sua criança, você vai ministrar na vida dela enquanto você fala que Jesus era cheio do Espírito Santo. E Jesus também deseja fazer o mesmo com você. E olha o que Jesus pode fazer. Jesus não só pode te encher, mas ele pode te, preste atenção, ele pode transbordar a tua vida com o seu Espírito Santo. E a mesma coisa ele fará com as meninas, fará com os meninos, fará com as meninas, o Espírito Santo do Senhor. Mas você precisa, criança, abrir teu coração e deixar que o Espírito Santo entre e peça e fale com Jesus. E peça, e peça, e peça que Jesus venha e transborda a tua vida com o seu Espírito Santo, para que você cresça uma criança forte, fortalecida no Senhor, falando do seu amor, assim como Jesus fez com as pessoas quando aqui viveu. Essas são as nossas ideias da nossa revista, e o Senhor poderá te dar outras melhores para que você possa fazer um trabalho lindo com essas crianças, abençoando elas a cada domingo que estão com você na sala de aula. Que o Senhor te abençoe, professor, que você seja cheio do Espírito Santo. Até a próxima aula. Que dicas preciosas, não é mesmo, professores? A pastora Vânia ensinou muito bem, não é verdade? Mas agora nós vamos para a revista dos juniores
com a pastora Rejane. E mais uma vez, tem a revista do professor e também tem a revista do aluno. A pastora Rejane vai dar muitas dicas preciosas e maravilhosas, eu tenho certeza. Mas, por favor, professor, eu peço mais uma vez para você, não se esqueça que a cada lição do livro do professor tem as atividades correspondentes no livro do aluno, ok? Então, agora, nós seguimos com mais dicas, só que agora sobre juniores, com a pastora Rejane. Olá, professores, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada professor da Escola Bíblica Dominical Infantil. Um prazer estar aqui contribuindo com a obra do Senhor e dando mais algumas dicas sobre a nossa preciosa revista infantil, né? A revista Bíblica Infantil do PEC, que traz muitas lições maravilhosas para as nossas crianças, né? E nós estamos estudando a lição dos juniores, né? A nossa parte, a nossa revista é a revista dos juniores, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa lição falando sobre o tema precioso da nossa terceira lição. Qual é? João prepara o caminho para Jesus. Nós vamos falar sobre João Batista que foi aquele menininho que nasceu de uma mãe estéril, né, de um pai idoso, de uma mãe idosa, que foi prometido pelo anjo. E João Batista nasceu, trouxe alegria para a sua família. João Batista cresceu e foi para o deserto. E ali ele foi ensinar sobre o arrependimento. Para quando Jesus viesse, as pessoas já saberiam o que era se arrepender, o que era o pecado que desagrada a Deus. Então, João Batista, ele tinha um ministério ele era duro mesmo, era sofrido, mas ele cumpriu o seu propósito de trazer a palavra de Deus para os corações das pessoas daquela época. E ali, onde João Batista estava pregando, havia uma pessoa especial, né? Que era Herodes, o rei, né? O tetrarca, né? E nós temos que explicar o que é uma tetrarquia, tudo isso, né? Toda essa política que havia ao redor da nossa lição, a gente precisa explicar para as nossas crianças. E é tudo isso que nós trazemos no Você Sabia, né? O Você Sabia vai explicar toda essa parte política do que estava acontecendo ali. E nós precisamos explicar o que era uma tetrarquia, o que era um tetrarca, né? E nós vamos explicar para as crianças também, né, a diferença dos Herodes, o Herodes da primeira história, né, do nascimento de Jesus, da segunda lição, e o Herodes que estava, né, também quando Jesus estava no Egito, que o Senhor disse para que os pais não voltassem, porque o Arquelau estava lá, e também era outro Herodes. E esse Herodes que nós vamos falar mais diretamente, Herodes Antipas, né, que era desta época em que Jesus já estava grande, né, que Jesus já estava um homem feito, começando o seu ministério. Então nós temos aqui um organograma apresentando, né, Herodes o Grande. Quem era o Herodes o Grande? Que era o pai, né, desses três filhos, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe, né? E nós vamos explicar tudo isso. E como foi que Pilatos foi parar também nessa história. Então tudo isso nós estaremos falando no Você Sabia. Pode passar aí a próxima slide, onde nós vamos falar sobre o Você Sabia, né? O Você Sabia, vamos passar logo pro outro slide. Isso, né? Onde nós vamos apresentar os relatos políticos feitos por Lucas a Teófilo. Então tudo isso Lucas pesquisou, né, o que estava acontecendo, né, politicamente naquela época para informar a Teófilo. Então, muitas informações sobre o rei Herodes e seus filhos, né? O rei Herodes, como nós sabemos, né,
era chamado de Herodes o Grande, o primeiro, e ele tinha 3 filhos, né? Então nós vamos explicar também o que era a tetrarquia, né? Que era o governo de 4 cidades. Então nós precisamos explicar para as crianças porque elas não vão entender o que é um tetrarca, o que é uma tetrarquia. Então as crianças precisam conhecer. Então nós fazemos o nosso organograma e trazemos todas essas explicações, tá bom? No Você Sabia, as crianças vão conhecer um pouco mais sobre quem era o primeiro Herodes, né? Herodes o Grande, aquele que ordenou a matança das crianças, e Herodes Antipas, aquele a quem também Jesus foi levado para ser julgado. Neste caso, Herodes estava incomodado com a pregação de João Batista, né? Por isso, todo esse contexto as crianças precisam conhecer, tá bom? Aí a gente volta no primeiro slide para comentar um pouquinho sobre o objetivo da nossa lição, né? E a aplicação que nós devemos combinar. Outro slide, pode passar o outro slide, isso, né? Aqui, ó, o objetivo é ensinar que João Batista preparou o caminho para Jesus quando convidava as pessoas a se arrependerem de seus pecados, porque sem arrependimento não há perdão. Por isso, João Batista preparou o caminho para Jesus. Ele já foi falando para as pessoas sobre o arrependimento, que é necessário para que nós possamos receber o perdão de Deus. E a aplicação que precisa combinar é o que nós vamos falar, né? Sobre que antes que Jesus viesse, né? Foi necessário sim que João Batista preparasse o caminho, né? Preparasse a boa terra, preparasse o coração das pessoas para receber essa semente maravilhosa que era a palavra de Deus que Jesus vinha plantar, né? As sementes de amor, as sementes de fé, as sementes de perdão, elas se tornariam pessoas fortes, árvores fortes que dariam frutos, né? Por causa do pecado de Adão, foi necessário que Jesus viesse, né? Para trazer a salvação para cada uma das pessoas. Então, o trabalho de João foi um trabalho duro, foi um trabalho árduo e importante para o reino de Deus, né? Foi importante, muito importante. Nós sabemos que João incomodou muitas pessoas, mas ele cumpriu o seu propósito. O próximo slide, né? O que é que nós vamos ver depois de Você Sabia, que nós já vimos, né? Nós vamos ver os tópicos da lição. Quais são os tópicos que nós abordaremos nessa terceira lição? João Batista ensinava no deserto. João Batista estava no deserto. Né? João Batista também, o que nós vamos comentar? As vestimentas, né? Que ele se vestia com roupas de pele de camelo, né? O que ele comia, tudo nós vamos comentar neste tópico. Depois nós vamos comentar sobre o batismo de João Batista, o batismo que João Batista batizou Jesus. Então é isso que nós vamos comentar. Jesus, depois do batismo, ele foi tentado pelo diabo. E o quarto que nós vamos comentar sobre o começo do ministério de Jesus e em seguida a aplicação, né? Então, todas esses tópicos, nós temos as figuras, né? Vamos tirar aqui o organogramazinho nós vamos mostrar também aqui Herodes, nós vamos mostrar João Batista, que pregava no deserto, né? Nós vamos mostrar também o batismo de Jesus, né? Quando Deus falou e o Espírito Santo veio em forma de uma pombinha, né? Importante também nós falarmos sobre isso, né? E depois, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e lá estava o tentador, né? E nós temos a figura do tentador. A figura do tentador e também depois
Jesus foi servido pelos anjos, né? Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer nada, né? Jejuando, e ali o diabo veio, né, o tentador, para tentar Jesus, para que Jesus não cumprisse o propósito de Deus. Mas Jesus, ele venceu o diabo por meio da palavra de Deus. E depois de tudo, os anjos vieram e serviram a Jesus. E foi maravilhoso, né? Depois, né, no início do seu ministério, Jesus, ele curou uma pessoa muito especial, a sogra de Pedro, né? E também nós vamos comentar e mostrar a figura da sogra de Pedro, tá bom? Então, no próximo slide nós vamos ver toda essa questão de preparar o nosso material. Nós vamos ver como é que nós podemos confeccionar o nosso versículo, que a sugestão é uma sandália, né? Uma sandália, você pode fazer uma sandália tipo havaiana, que fica mais fácil para ensinar o versículo e fazer a dinâmica, né? Ensinar para as crianças uma vez, 2 vezes, tá bom? Então, passando o próximo slide, né? Nós vemos aí o que nós podemos usar. O flanelógrafo, né? Que a gente está aqui, já mostrou, mas também nós podemos usar também um álbum seriado, né, que você pode fazer de feltro e colocando as figuras você pode colocar no próprio flanelógrafo e passando, né? Passando, e aí você coloca outras figuras e em cada uma você pode ir passando e mostrando, né? Você pode estar mostrando também em cenários. Você pode fazer o cenário de caixas, né? Cobrir com emborrachado, com feltro, para demonstrar, né, o que estava acontecendo. Principalmente essa questão do batismo de Jesus, né, ali no Rio Jordão. Você pode fazer uma caixa, você pode colocar um emborrachado azul e ali você pode fazer o rio. Como sugestão para a terceira lição, nós temos o dado, onde você pode colocar as figuras no dado, né? Outra sugestão que você pode estar fazendo também. E aqui, para os alunos, você faz o dado para eles cortarem e colorir também. Tá bom? Então, espero que essa lição tenha ajudado você, né, a preparar bem a sua aula, que você possa realmente se inteirar, né, de tudo que tem na revista. Tem muitas dicas, tem muita novidade, e espero que você possa pegar tudo isso e você possa ensinar os seus alunos da melhor forma possível. Você pode usar bonecos, você pode usar várias coisas, né, que tem as dicas na revista, para que você possa ensinar e as crianças possam aprender de uma forma bem ordeira e coerente, né? Sabendo todos os fatos, o que um fato, qual o primeiro fato, o segundo fato, o que veio um fato atrás do outro, para que eles possam ter essa sequência de fatos, né? Na ordem cronológica como aconteceram, tá bom? Não esqueça de ler a sua Bíblia em primeiro lugar antes da revista. Orar e pedir do Senhor o discernimento para que Ele possa te dar, né, a revelação daquilo que você vai ensinar, tá bom? Então, essa foi a nossa terceira aula. Eu espero que tenha ajudado você e muito obrigado. Até a próxima aula. Que dicas maravilhosas, não é mesmo? Agradecemos a todas as nossas autoras das revistas, a pastora Regiane, a pastora Vânia e a pastora Elda, pelo maternal, pelo jardim e pelos juniores. E essa foi a videoaula da terceira lição da revista Bíblica Infantil do PEC. E professores, não se esqueçam, por favor, não se esqueçam da recepção dos alunos, não se esqueçam de orar, não se esqueçam de ajeitar os cenários todos lindos e não se esqueçam que no início da sua revista tem um QR Code,
onde você poderá baixar todas as figuras, tanto do maternal, do jardim e dos juniores. E não se esqueça de orar antes de todas as suas lições, ok? Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau!